Bom dia, pessoal. O nosso Sexta de 10 de hoje vai entrevistar Sheila Bilho, advogada, especialista em Direito do Trabalho, em Compliance e mestranda em Estudos Ambientais. Sheila, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, tá, do Sexta de 10. Prazer em receber você aqui. Obrigada, eu que agradeço pelo convite e estou à disposição agora para a gente poder iniciar nosso bate-papo. Bom, nós convidamos a Sheila hoje aqui para bater um papo sobre compliance e a relação do compliance sobre gestão de pessoas. Sheila, apesar do compliance não ser um assunto novo, né? Não se trata de um assunto novo, muito pelo contrário, a gente nota que ele é um termo desconhecido ainda de boa parte do público, mesmo do público empresarial, de alguns gestores. Eu tenho conversado aí no meu dia a dia, tenho notado, foi quando me deu a ideia da gente bater esse papo sobre esse assunto, a curiosidade de saber que algumas pessoas não têm noção do compliance e da importância do compliance. Então, eu queria que a gente começasse esse bate-papo te perguntando o seguinte, ou melhor, te pedindo que você esclareça para os nossos gestores aqui o que é o compliance, né, na prática, e qual a importância do compliance na vida das empresas. Ok, então, como você bem disse, né, com tanta clareza, de fato, o compliance ele não é algo novo. O compliance ele já tem mais de um século, vamos dizer assim, de aplicabilidade nas questões de gestão de empresas e situações das organizações empresariais. Ele iniciou com relação a controle de alimentos na Europa, mas o compliance ele tomou, vamos dizer assim, ele tomou mais conhecimento, ele foi mais visível depois de escândalos políticos, né, que houveram, isso na Europa, e aqui no Brasil ele ficou visível e tomou um pouco mais de popularidade, depois também, por coincidência, de escândalos políticos, que então foi editada uma legislação de número 12.846, que é a legislação da empresa limpa, também conhecida como a Lei Anticorrupção. Nessa legislação, ela faltava um pouco de normativa e regulamentação sobre a estruturação do compliance. Por quê? O que é o compliance? O compliance ele é uma palavra, é originada de uma palavra inglesa que relaciona to comply. O to comply é seguir regras, cumprir normas, legislações, regulamentos internos ou externos. O compliance, então, ele torna-se de extrema importância nas empresas, porque, primeiramente, ele colabora com o resultado do cumprimento da legislação, evitando fraudes dentro da empresa, evitando gastos financeiros que não precisariam estar sendo feitos, né? Vamos dizer assim, com processos judiciais, com problemas, com multas que podem ser originadas da falta do cumprimento dessa legislação. O compliance, então, ele tem a exigência do cumprimento, seguimento das normas e cumprimento também dos requisitos estabelecidos no decreto que eu mencionei anteriormente. Mas veja bem, no meio da sua fala aí, você me chamou a atenção para um negócio muito importante. Qual é a contribuição da gestão de pessoas, né, para a implantação correta, vamos falar assim, de um sistema de compliance? Pronto, isso é muito importante, sabe por quê? Porque os pilares do compliance, que são os requisitos necessários para o cumprimento de um programa efetivo de compliance dentro da empresa, eles estão totalmente atrelados à gestão de pessoas. Por quê? Porque eu vou mencionar aqui alguns pilares específicos para a implementação do compliance dentro da empresa. O primeiro é o apoio da alta gestão. É necessário que a alta gestão ela esteja comprometida com a elaboração e com o cumprimento, vamos dizer assim, para a efetivação do programa de compliance. Por quê? Porque a empresa, os próprios gestores, as pessoas da alta administração, são elas que vão ditar, vamos dizer assim, as normas
internas, ou seja, aquilo que os seus funcionários devem seguir, planos internos, comportamentos. Então, para um programa do compliance ser efetivo, ele precisa ter o apoio da alta gestão, é necessário que tenha uma análise de riscos, é necessário que tenha a implementação do código de conduta ética dessa empresa, análise e implementação de políticas internas. Com as políticas internas, nós faremos os treinamentos e a comunicação, canal de denúncias, investigação, monitoramento e auditoria. Então, o programa de compliance é toda essa estrutura que eu acabei de mencionar. Um nome pequenininho que abrange toda a organização. É extremamente complexo. Não é nada que as pessoas imaginam apenas cumprimento da norma. O cumprimento da norma é algo óbvio. Então, eu posso fazer uma pergunta de extrema relevância que vai trazer para você e vai mostrar, né, para todos nós. E vocês vão conseguir ver realmente por que a gestão de pessoas ela é tão importante. Então, onde começam as mudanças corporativas? Elas começam no processo ou nas pessoas? Né? Então, a gente tem que analisar isso. Por quê? Porque o processo em si, ele vamos dizer assim, são apenas papéis, são apenas normas, como já estão impostas. Eles são apenas um código, são apenas requisitos a serem cumpridos. Mas quem é que cumpre? As pessoas. Quem é que na empresa vai fazer cumprir não só o código de ética, mas o cumprimento das Essa políticas é uma boa internas? pergunta, Sheila. Quem conduz... Você disse o seguinte, o compliance, propriamente dito, né, nada mais é do que você fazer com que as normas aconteçam. Ok? As normas... Isso é uma forma bem rasa da explicação, mas é isso. Tá. É o cumprimento das normas, isso. Das normas. Dentro de uma organização, quem é o responsável por fazer com que essas normas sejam cumpridas? É a alta administração? É os recursos humanos? Ou é o departamento jurídico? É a controladoria? Quem é que controla isso? Então, uma coisa de fundamental importância é que nós sabemos que as normas elas existem para serem seguidas, mas nem todas as pessoas seguem e cumprem as normas e os regulamentos. Existe uma situação em que fala que quanto maior a cultura, menor é o controle. Então, se você tem uma empresa com uma cultura adequada, você não vai precisar de tanto controle. Se você tem menos cultura, você precisa de mais controle. Então, assim, o setor jurídico, vamos dizer assim, da empresa, ele é uma parte mais, vamos dizer assim, contenciosa, no sentido de existe o problema e ele sana o problema para sanar. Mas o compliance, a implementação do programa de compliance é justamente para evitar que esses problemas venham a surgir. Então, o programa de compliance não é o setor jurídico e o programa de compliance também não é necessariamente, vamos dizer assim, ele precisa de Você perguntou quem investiga, não foi isso? Quem vai analisar o cumprimento. Quem basicamente acompanha se as normas de compliance estão sendo cumpridas. É o RH, é o jurídico, é a alta administração, é a controladoria. Então, nas empresas maiores existe a necessidade de implementação, vamos dizer assim, de um setor de compliance. O setor de compliance ele vai ser formado por pessoas da própria empresa. E mais o compliance officer, por exemplo, que é a pessoa que vai monitorar essa questão desse cumprimento. Entendeu? Um conselho que engloba todo esse processo. Exatamente. Será formado um setor de compliance com as pessoas que fazem parte dos principais setores da empresa. Perfeito. Isso falando em grandes corporações, falando em empresas maiores. Tá. E aí, aproveitando esse teu gancho, excelente, eu estou tomando uma aula aqui de compliance, hein? Que coisa linda. Aproveitando o teu gancho, quando você falou isso em empresas grandes. Isso. Mas eu queria te fazer essa pergunta.
o compliance, tal qual ele deveria ser feito, ele pode ser implantado, só pode ser implantado ou só cabe em empresas grandes? Ou você acha que o sistema de compliance deveria ter empresas de pequena, médio e grande porte? Então, o cumprimento da norma, ela é para todos, né? Isso, o cumprimento da norma é para todas as empresas, seja ela de grande ou de pequeno porte. Porém, a implementação do compliance, Saulo, uma coisa que eu acho importante que eu mencione aqui é que, vamos dizer assim, a legislação, ela foi implementada para combater corrupção em si, não é isso? E com a implementação do programa de compliance, ela é necessária para o monitoramento e acompanhamento do cumprimento da norma e também para evitar que exista fraudes e essas situações. As empresas menores, elas podem achar que na empresa não é necessário. Porém, o que acontece? Nas pequenas empresas, a aplicação do compliance e a implementação do compliance, ela é muito mais facilitada, vamos dizer assim, do que nas empresas maiores. Por quê? Porque o próprio administrador, vamos dizer assim, o próprio proprietário da empresa, a própria pessoa que é dono, é o gestor, o próprio dono é quem contrata, o próprio dono é quem demite, é ele que mostra para a pessoa o que ele quer que esse funcionário faça, se comporte nessa empresa, qual é o objetivo dela, a sua função. Então, assim, nas pequenas empresas, seria necessário, vamos dizer assim, a organização de não seria necessariamente um programa inteiro, mas a aplicação de pilares isolados. Uma empresa menor, que tem um proprietário e dois funcionários, vamos dizer assim, vendedores ou que seja, não seria efetivo a implementação, vamos dizer assim, de um canal de denúncias. Por quê? Porque a implementação de um canal de denúncia para um funcionário se denunciar mesmo não faz sentido, não é verdade? Mas o cumprimento da norma, ela é para todas as empresas e a aplicação do compliance não num programa completo, mas nos pilares específicos, porque é muito importante Voltado para uma pequena empresa. Exatamente. É muito importante que a empresa, por mais que pequena seja, micro ou média empresa, ela tenha seus objetivos e sua missão definida, estabelecida. Não é isso? E é importante também que, ao contratar um funcionário, ela seja clara com esse funcionário para dizer o que ela deseja que seja cumprido. Certo. Então, vamos dizer assim, os principais requisitos e o que traz a ligação específica entre a gestão de pessoas e a aplicação do compliance é justamente nessa situação da contratação do funcionário, na comunicação e no treinamento. Existe uma situação de um CEO de uma empresa alemã chamada Peter Schutz. Você conhece? Se eu lembrar se é esse realmente o nome. Como é que é o nome? Eu vou dar uma colinha aqui. É Peter Schutz, de uma empresa alemã que eu acho que criou aquele carro maravilhoso que é o Porsche. Não é isso? Ele falou uma coisa muito importante que ecoa dentro dos corredores, vamos dizer assim, não só da gestão de pessoas, dos recursos humanos, mas também do compliance. Ele fala que você deve contratar caráter e treinar habilidades. Por quê? Porque o caráter e treinar habilidades. Exatamente. Porque quando você contrata uma pessoa, ela já vem com toda a sua cultura, ela já vem com seu caráter, com sua personalidade, é intrínseco. Isso você não vai mudar, um gestor não vai mudar, um treinamento não vai mudar. E dentro da corporação, o que você pode fazer é treinar habilidades, estimular habilidades, desenvolver as habilidades. Então, você escolhe o seu funcionário pelo caráter. Então, você vai ver na contratação, que é justamente nessa situação, nesse elo do compliance e a gestão de pessoas,
que você chega na hora da contratação, o que necessariamente vai importar para aquela empresa? Ela tem uma missão, ela tem uma visão definida pela implementação do Código de Conduta Ética, né, falando sobre o compliance, e já sabendo dessa missão, ela vai passar para essa pessoa que está sendo contratada e ela vai analisar se a personalidade, se o caráter dessa pessoa está condizente com a empresa. Porque você não vai conseguir mudar esse caráter. Porém, se essa pessoa tem pouca... Né? Existem ferramentas de recursos humanos para isso, né? Exato, exatamente. É justamente aí que está a principal ligação. Então, é justamente o recurso, né, a gestão de pessoa que vai identificar essa situação, se essa pessoa realmente ela é uma pessoa que está compatível com os ideais da empresa. Então, você já vê no início de tudo a necessidade e a importância da gestão de pessoas para a efetividade do programa de compliance dentro da empresa. Sheila, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim nesse bate-papo maravilhoso, mas tem uma pergunta que eu preciso te fazer. Diante de tudo isso que a gente falou, se eu tivesse que definir para os nossos gestores qual é a grande dificuldade de implantar um sistema de compliance dentro de uma organização, é a conscientização da alta direção do tamanho desse programa e da necessidade, ou a resistência da base, a resistência das pessoas em relação ao sistema. Eu te pergunto isso porque, bem recentemente, estava conversando com um parceiro da indústria farmacêutica, e aí nós falamos sobre compliance, e ele falou, cara, isso é um saco. Pô, esse negócio de compliance é um saco. Né? Então, assim, aonde é que está a maior dificuldade? Na alta administração entender a complexidade desse processo e que isso não acaba nunca, ou na base que tem dificuldade de aceitar que isso é um caminho sem volta? Isso, Saulo. O que acontece? Nós estamos falando de Brasil, não é verdade? A cultura brasileira, ela já é uma cultura do que chamamos o jeitinho brasileiro, né? A gente acha que dar um jeito é a forma correta de resolver os problemas. Porém, na maioria das vezes, esse jeitinho brasileiro, ele causa muito mais problema do que, de fato, a resolução ou a tomada de atitudes para prevenir certas ocorridos, né, certos problemas que vêm a trazer a empresa, né, que vem justamente para a própria empresa. Então, o que acontece? O problema da implementação do compliance, ele está na cultura. Então, não estou falando da cultura apenas do funcionário, é na cultura da pessoa, na cultura do gestor, na cultura da alta gestão, dos funcionários. Então, por isso que é tão importante, e eu trago como primeiro pilar o comprometimento da alta gestão. Então, ele primeiro precisa estar seguro, obviamente, conhecendo a importância e a necessidade da implementação desse programa de compliance dentro da empresa. Quando o gestor, o proprietário, a alta gestão está comprometida com isso, toda a cadeia da corporação, né, o meio ambiente do trabalho, ele vai ficar completamente, vamos dizer assim, com o exemplo. Porque, por exemplo, se a alta gestão não se comporta de maneira em que vá cumprir a própria ideia, o próprio ideal da empresa, como que os funcionários vão ver isso? Né? Porque seriam, então, vamos dizer assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é coerente, não é verdade? Então, você precisa dar o exemplo para você poder realmente cobrar dos seus funcionários. Porque como você não é uma pessoa ética, e você vai, obviamente, estar cobrando das pessoas a ética que você, na sua própria empresa, não mostra. Se você é uma pessoa que trata seus funcionários, vamos dizer assim, tem casos de assédio moral dentro da empresa. Então, primeiramente, a alta gestão, o comprometimento dessa alta gestão, para a gente poder começar a trabalhar e poder desenvolver, então,
um programa de compliance efetivo com a colaboração do setor dos recursos humanos, com técnicas, né, específicas de gestão de pessoas e a participação de todos os outros setores da empresa. O setor jurídico, de controladoria, enfim, o programa de compliance é um programa que abrange toda a estrutura da empresa, porque todos os setores possuem normas específicas a serem cumpridas. E esse cumprimento das normas vem inicialmente da própria cultura. Então, você, como pessoa ética, vai estar cumprindo as normas não porque você é obrigada, mas porque você é uma pessoa ética, correta e você segue princípios específicos para contribuir com o crescimento e desenvolvimento da empresa. Não só grandes corporações, como também as pequenas, micros, médias empresas. Que maravilha, que maravilha. Bom, pessoal, a gente acabou de ter uma aula completa aqui, né, não só de compliance, mas da relação da gestão de pessoas com compliance. Fica a dica aí para vocês, gestores, que se na sua empresa o compliance ainda não é uma realidade, tem que passar a ser. E qualquer dúvida que tiver, já sabe onde vai buscar ajuda. A doutora Sheila Bio, né, especialista em compliance, especialista em direito do trabalho. Sheila, muito obrigado pelo seu carinho. Espero poder contar com você outras vezes aqui. Tenho certeza que o pessoal vai adorar o nosso Sexta de Ideias de hoje. Eu que agradeço, tá? E quero dizer que eu não consegui falar um terço daquilo que era necessário, que era importante. E estou à disposição para novos convites, viu? Tá bom, não tenha dúvida que eles ocorrerão, tá bom? Ok, obrigada. Muito obrigado, Sheila. Pessoal, Até mais. espero que vocês tenham gostado. É só acessar o nosso canal SLino Consultoria no YouTube ou acompanhar a gente pelo Instagram também da SLino Consultoria. Um grande abraço e vamos que vamos!